O presidente Michel Temer convocou as forças federais para desbloquear as rodovias brasileiras. O ministro da Fazenda afirmou que o Exército vai atuar de maneira rápida e enérgica. A cidade de São Paulo entra em estado de emergência por causa da greve. 58% do transporte de carga e pessoas é feito pelas estradas brasileiras. Depois de cancelar encontro com a Coreia do Norte, Donald Trump diz que reunião pode ser mantida. A União Europeia cria regras para proteger dados na internet. Torcedores tentam entrar na Granja Comari antes do treino da seleção e provocam tumulto. Agora, no Jornal das 18 horas. Olá, boa noite. Boa noite. Os caminhoneiros não cumpriram o que foi acertado com o governo. Eles entraram no 5º dia de paralisação, com manifestações em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal. São Paulo, a maior cidade do país, decretou estado de emergência. Com o decreto de situação de emergência, a Prefeitura de São Paulo pode apreender combustível estocado de postos privados, por exemplo, e fazer compras sem licitação. Também permite realizar gastos sem depender do orçamento previsto da cidade, estipulado em consenso com a Câmara de Vereadores. Se o problema continuar, ainda pode decretar feriado municipal ou estado de calamidade. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, Sincopetro, anunciou que já não há mais uma gota nem de etanol e nem de gasolina comum nas bombas dos cerca de 2.100 postos da Grande São Paulo. Nos próximos dias a situação é preocupante? Preocupante. Esse meu diesel deve acabar amanhã, aí eu vou ficar sem nada para vender. Foi um dia atípico pela falta de combustível. Muita gente achou melhor não sair de casa e havia poucos pontos de congestionamento ou nem havia. Em alguns estados, a circulação de ambulâncias foi limitada e cirurgias foram canceladas. Os equipamentos em laboratórios que utilizam diesel não possuem reservas. A Associação Nacional de Hospitais Privados emitiu uma nota pedindo às lideranças dos atos para liberarem as cargas de oxigênio e insumos. O transporte público em todo o país também está afetado simplesmente porque a reserva de combustível das garagens acabou. No Rio de Janeiro, houve até confusão em um terminal do BRT. A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo avisou que a frota dos coletivos pode ser reduzida em até 50%. Os usuários sentiram os efeitos. Hoje está demorando bastante. Aqui sai em torno de 10 minutos, já tem meia hora que estou aqui. Hoje está complicado, viu? Então, hoje de manhã eu fiquei quase uma hora no ponto de ônibus para pegar os ônibus, que eu precisava vir para cá e estava muito lotado os ônibus, então eu tive que esperar muito tempo, entendeu? Estava bem difícil. Ontem também, na hora de trabalhar também, na hora de voltar, entendeu? Então tá meio complicado, viu? É muita gente, né? Aguardando esse aqui, não sei que hora que vai vir. Se não vier, eu tenho que pegar outro e ir lá no meu filho pegar de carro. Além da falta de produtos e encarecimento nos supermercados, era possível ver o resultado do desabastecimento nas feiras livres. Todo mundo que vem à feira quer economizar um pouquinho, mas agora, por conta da greve dos caminhoneiros, está bem difícil. Tem produto que não chega e quando chega vem com valor bem alto. Um exemplo disso é a batata. Na semana passada o quilo custava em média R$ 5, R$ 6, mas agora já está em R$ 10. O jeito, como dizem os nutricionistas, é substituir por algum outro produto. E não é apenas a batata. Olha como o mamão ficou caro. A turma vai reclamar, lógico, mas como chega caro pra gente, vai ser vender mais caro, lógico. Entendi. Eu tô vendo aqui que esse mamão Formosa, cada um tá R$ 10. A semana passada, quanto você vendia? A 6, a 7, 5 até 5 eu vendi tudo. Hoje já não dá. Pelo menos 11 aeroportos estão sem combustível. Goiânia, Carajás, Ilhéus, Juazeiro do Norte, Maceió, Palmas, Recife, São José dos Campos, Uberlândia, Vitória e Distrito Federal. Na capital federal, a situação começou a ficar ruim ontem à noite.
De acordo com a Inframérica, que controla o terminal, todos os voos que pousarem em Brasília precisando de abastecimento deveriam ficar em solo até a situação ser normalizada. A operação continuou normal para os aviões com capacidade de decolar sem precisar abastecer. O balanço da Infraero, divulgado ontem à noite, dava conta que 6 aeroportos administrados pela estatal já estavam com pouca ou nenhuma reserva de combustível. Os aeroportos que enfrentavam as maiores dificuldades eram Carajás, no Pará, São José dos Campos, em São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais, Ilhéus, na Bahia, Palmas, em Tocantins e Juazeiro do Norte, no Ceará. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda havia estoque de querosene para hoje. Segundo o balanço, nos 27 aeroportos, a reserva de querosene era suficiente para operar apenas mais algumas horas. A Infraero avisou que continuaria monitorando o abastecimento. Os operadores foram alertados para fazer a parte deles. Avaliar os planejamentos de voo para cada um defina a melhor estratégia de acordo com o estoque disponível na origem e destino do voo. Aos passageiros, a Infraero recomendou que procurasse as companhias aéreas para conseguir melhores informações. A Infraero recomenda que as pessoas liguem para qualquer aeroporto para saber se podem seguir viagem. E as empresas aéreas estão adotando um plano de contingência que prevê a remarcação de voos sem custos. O presidente Michel Temer convocou o Exército para desbloquear as estradas e apelou para que os governadores façam o mesmo. Em pronunciamento em rede nacional, Temer reclamou que uma minoria radical está impedindo que o acordo fechado com os caminhoneiros seja cumprido. Eu quero anunciar, portanto, que de imediato vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte, mas infelizmente uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação. Vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. O governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro.
Militares do Exército e policiais rodoviários federais foram à refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, escoltar um caminhão-tanque que garantiria o abastecimento de veículos do Exército. No final da noite de ontem, o governo anunciou um acordo para acabar com a greve e concordou com várias mudanças. Na reunião, que durou mais de 6 horas com representantes de entidades de caminhoneiros, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, Eduardo Guardia, da Fazenda e Walter Casimiro, dos Transportes, anunciaram a proposta do governo de um acordo para a suspensão da paralisação da categoria. Entre os principais compromissos, reduzir a zero a alíquota da CID em 2018 sobre o óleo diesel, ou seja, acabar com a CID até o fim do ano. Manter a redução de 10% no valor do óleo diesel a preços na refinaria, já praticados pela Petrobras nos próximos 30 dias. Assegurar o período mínimo de 30 dias para reajustes nos preços do óleo diesel. Isentar os caminhões vazios de pedágio. Não fazer a reoneração da folha de pagamento das empresas do setor de transporte rodoviário de cargas. Manter com as entidades reuniões periódicas para o cumprimento dos termos do acordo com o próximo encontro em 15 dias. Mesmo assim, nem todos os representantes do movimento assinaram o documento. A Associação Brasileira de Caminhoneiros não concordou com os termos propostos. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, minimizou a falta de consenso e fez um apelo aos caminhoneiros. Para que nós pudéssemos chegar aqui e dizer humildemente, nós precisamos que todos vocês, caminhoneiros, retomem a atividade. O Brasil precisa de vocês, a família dos brasileiros precisa de vocês, a família de vocês precisa de vocês. Nós precisamos muito de retomar a atividade, a nossa vida normal. Tudo isso, além de outras medidas, deverá gerar um prejuízo de 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Mas o número pode subir, chegar a 27 bilhões. O custo fiscal devido à falta de combustíveis provocada pela greve dos caminhoneiros já chegou a 13 bilhões e 500 milhões de reais. E poderá alcançar os 26 bilhões e 900 milhões de reais se o Congresso Nacional baixar a zero o PIS/COFINS do diesel. A equipe econômica está tentando evitar um aumento na perda de arrecadação com a desoneração do PIS/COFINS. Por meio dos cálculos da equipe econômica, o custo de zerar o PIS/COFINS é de 13 bilhões e 500 milhões de reais se a medida entrar em vigor em junho e permanecer até dezembro. O impacto do mês de dezembro, que está estimado em 1 bilhão e 900 milhões de reais, será verificado nas contas de janeiro. O Ministério da Fazenda estimou o impacto de 20 bilhões de reais se o PIS/COFINS for desonerado totalmente. O governo tem uma estratégia de negociar com os senadores para a retirada da medida do projeto. Os parlamentares defendem que a alíquota seja reduzida à metade e passe a vigorar no patamar que estava antes da alta, para aumentar a arrecadação. A decisão final vai depender do presidente Michel Temer. O Ministério da Segurança Pública está apurando se houve um acordo entre os caminhoneiros e as empresas de transporte para forçar a queda do preço do diesel. A prática é chamada de lockout e é ilegal. A prática chamada de lockout acontece quando os patrões impedem que os empregados trabalhem por interesse das próprias empresas. Nesse caso, a paralisação nas atividades não é motivada pelas reivindicações dos funcionários. O lockout é ilegal porque prejudica a atividade econômica do país. O governo suspeita que houve algum tipo de liderança entre os caminhoneiros, parte deles autônomos, com as transportadoras, que também têm interesse na redução do preço do diesel. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que o governo primeiro vai avaliar os fatos para depois acionar a Polícia Federal. Segundo o ministro, até o momento, as informações que chegaram ao setor de inteligência indicam que a paralisação foi provocada tanto pela greve, que é um direito do trabalhador, quanto pelo interesse dos empresários. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, decidiu abrir um procedimento para investigar o caso. Se ficar comprovada a prática de lockout, as empresas poderão pagar multa de 20% sobre o faturamento e serem condenadas a vender ativos. E veja a seguir mais informações sobre a greve dos caminhoneiros.
E ainda, torcedores tentam entrar na Granja Comari antes do treino da seleção e provocam tumulto. Os detalhes em instantes. Até já! A Coreia do Norte declarou hoje que continua disposta a dialogar com os Estados Unidos a qualquer momento. O presidente americano Donald Trump celebrou a resposta e um dia após cancelar o encontro com o líder coreano, disse que a reunião pode realmente acontecer no dia 12 de junho. A Coreia do Norte anunciou que continua disposta a dialogar com os Estados Unidos. A resposta de Pyongyang é divulgada um dia após o presidente norte-americano Donald Trump cancelar a cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A possibilidade do encontro começou a ruir por causa de declarações de autoridades do governo americano sobre o modelo líbio para os norte-coreanos. Apesar de deixar as portas abertas, o primeiro vice-ministro norte-coreano de Relações Exteriores lamentou a decisão de Trump. O presidente americano considerou o comunicado da Coreia do Norte como caloroso e produtivo e disse que as condições continuam com Pyongyang e que o encontro ainda pode acontecer em 12 de junho. A cúpula de Singapura seria a primeira entre um presidente americano em exercício e um membro da dinastia Kim, apesar de suas condições. Washington exige uma desnuclearização completa, verificável e irreversível da Coreia do Norte. Pyongyang deixou claro, porém, que não vai renunciar a seu arsenal nuclear enquanto não se sentir segura diante do que considera uma agressão americana. E a nova lei de proteção de dados pessoais da União Europeia começou a valer hoje. São as regras a favor da privacidade das pessoas. A medida também afeta os brasileiros. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é a mais dura reação do bloco europeu à espionagem em massa promovida pelo governo dos Estados Unidos, que compartilhava informações com outros países como o Reino Unido. Revelado em 2013 por Edward Snowden, ex-analista da CIA, o escândalo ajudou a impulsionar a revisão da lei que havia começado no ano anterior. Este é o maior conjunto de proteção à privacidade online já criado desde o início da internet. O regulamento tinha seus efeitos suspensos desde 2016, quando foi aprovado, justamente para que companhias se adaptassem a ele. Entre os principais pontos da lei estão que os usuários podem, em algumas situações, ver, corrigir ou até deletar as informações que empresas guardam sobre ele e clientes que tiverem dados hackeados devem ser avisados em até 72 horas. Ainda que seja direcionado à Europa e a pessoas de outras nacionalidades que moram na Europa, a nova lei tem potencial de impactar internautas e empresas de tecnologia de todo o planeta. Toda e qualquer companhia que manipule dados pode ser impactada, caso guarde ou receba informações. Isso inclui instituições financeiras, pousadas ou restaurantes em pontos turísticos, até mesmo no Brasil. E o Dia Nacional da Adoção foi comemorado hoje. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, quase 9 mil crianças e adolescentes ainda estão à espera de uma nova família. E cerca de 48 mil pessoas estão aguardando na fila para adotar. A adoção no Brasil é formada por afeto, mas requer muita paciência, tanto por parte de quem pretende adotar, como por quem espera uma nova família. Quase 44 mil pessoas estão aguardando na fila para adotar uma criança. E 47 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos. Mas a grande maioria das famílias escolhe bebês de até 2 anos de idade, meninas e brancas. Para a Vara da Criança e Juventude do Distrito Federal, a situação é preocupante, porque quase 80% do cadastro de adoção no Brasil é composto por adolescente e pré-adolescente. Qualquer pessoa que for maior de 18 anos pode adotar uma criança. Não importa o sexo ou o estado civil. A exigência é que a idade entre o adotante e o adotado seja de no mínimo 16 anos.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, foram realizadas nos últimos 10 anos mais de 9 mil adoções. Só entre janeiro e maio desse ano, 420 crianças foram adotadas. E mais informações sobre a greve dos caminhoneiros em todo o país. Os supermercados decidiram limitar a quantidade de alimentos que os clientes levam para casa. E depois que o movimento realmente acabar, vai demorar um pouco para a situação voltar ao normal. Mais informações com a repórter Débora Evangelista. Muitos supermercados pelo país já estão ficando desabastecidos por causa da greve dos caminhoneiros, principalmente dos alimentos perecíveis, aqueles que não podem ser estocados e dependem de uma reposição praticamente diária, como frutas, legumes e verduras. Alguns supermercados, inclusive, estão limitando o número de unidades que os consumidores podem levar para casa. A Associação Brasileira de Supermercados diz que está aguardando os reflexos da última decisão do governo federal, que após o acordo com os caminhoneiros prometeu liberar os bloqueios das estradas. A expectativa da entidade é de que a situação melhore nas próximas horas, para que possam normalizar o abastecimento da população. De acordo com a Abas, a maioria das lojas trabalha com estoque médio de produtos não perecíveis e a falta no abastecimento dos supermercados está mais concentrada nos perecíveis nesse momento. A Associação Brasileira de Supermercados disse que ainda não tem estimativas das perdas e dos prejuízos e que a normalização do abastecimento depois da greve pode levar de 5 a 10 dias, dependendo da região. De São Paulo, Débora Evangelista. Os governadores de 5 estados e do Distrito Federal não aceitaram reduzir impostos para baixar os preços dos combustíveis. Eles fizeram um manifesto dizendo que o governo federal tenta passar para os estados a responsabilidade sobre o tema que compete a ele. Os governadores disseram que não vão diminuir as alíquotas do ICMS, pois poderão impactar em suas arrecadações de receitas. A greve dos caminhoneiros que afeta o país levanta uma questão entre os brasileiros. Por que o Brasil depende tanto do transporte rodoviário? 58% de todas as viagens que acontecem no país são feitas por estradas. Filas de caminhões parados ao longo da rodovia. A cena tem se repetido de norte a sul do país nos últimos dias. E sem o transporte rodoviário, o país está à beira do caos. O abastecimento de gêneros de primeira necessidade está comprometido, bem como áreas vitais para a sociedade, como saúde e transporte. A crise trouxe à tona, além de tudo, um grave problema: a dependência do Brasil em relação ao transporte rodoviário. Entre as economias desenvolvidas, o Brasil é o país do mundo que mais depende do transporte rodoviário. 58% de todas as viagens realizadas aqui acontecem pelas estradas. Nós ficamos à frente de outros países com grande extensão territorial, como, por exemplo, a Austrália, a China e também a Rússia. Mas por que isso acontece? Nossa reportagem foi atrás das respostas. Nós ouvimos especialistas em economia e logística sobre o tema. E o primeiro ponto que todos concordam é que o problema é antigo, histórico. As políticas públicas no Brasil e decisões dos governos sempre foram voltadas para estimular o transporte pelas estradas, deixando de lado ferrovias e hidrovias. Se a gente for imaginar a extensão do Brasil, imaginar como que o custo desse produto vai afetar o consumidor final, então essa decisão de mais ferrovia ou mais ou menos rodovia é uma decisão que parte do governo. Então foi uma escolha política pela essa dependência de modal rodoviário que nós temos. A gente teve, em grande parte, um sucateamento da malha ferroviária, que proporcionalmente é menor do que a malha rodoviária. Então, quando a gente tem condições como hoje, aonde existem aí mobilização para não circulação do transporte rodoviário, basicamente a gente consegue parar o país inteiro nessa condição. Os números comprovam a afirmação dos especialistas. 75% da produção nacional é escoada por rodovias, enquanto pouco mais de 9% segue via marítima, 5,8% por via aérea e apenas 5,4% por ferrovias. E a alternativa para isso é um investimento de médio a longo prazo na malha ferroviária, podendo ser em grande parte por parcerias público-privada,
e também o investimento nas hidrovias. Mas o cenário político e administrativo não colabora. O dinheiro do governo federal vai quase todo para as estradas. Atualmente estão sendo realizadas 356 obras em rodovias no país, enquanto nos aeroportos são 67, 43 em hidrovias e 31 em ferrovias. A gente não pode depender só de um único modal. Pela extensão do Brasil, um país que faz fronteira com vários países, nós temos que ter, por exemplo, uma integração muito grande com o modal ferroviário. E para isso é um projeto de longo prazo, não se faz do dia para a noite. Essa escolha precisa ser feita para reduzir esse problema. O economista sugere, como medida emergencial para estancar a crise, que o governo federal convoque os governadores dos estados para compor uma força-tarefa. Como a reivindicação ao preço do diesel, do combustível no final na bomba, vai quase em torno de 28% desse preço é ICMS, que é um imposto estadual, não é um imposto federal. Por mais que o governo federal reduza CID, PIS e COFINS, a grande parcela de imposto ainda está na mão dos governadores e eles não estão participando ativamente dessa discussão. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até segunda-feira. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana e até segunda.